Bem-vindos ao Voo Água, Café ou Chopp Gelado, o nosso conteúdo semanal do mercado imobiliário. Com vocês, o nosso comandante Felipe Adalto. Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado, e dessa vez começando de uma maneira diferente, mas você vai entender daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, eu quero falar dos nossos patrocinadores, Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. Se você é corretor, corretora, dona de imobiliária, construtora, incorporadora e quer mudar o jogo do seu marketing digital, dá aquela balançada nas suas redes sociais, no seu conteúdo, no seu site, vai ter um link aqui para você falar com as meninas da Agência CDF. Corre lá, bora mudar o jogo do seu digital e transformar os resultados aí da sua empresa. E hoje mais um episódio aqui do Água, Café ou Chopp Gelado, mais um conteúdo bacana. Já são mais de 43 episódios, muito conteúdo, muita informação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E hoje eu tô aqui recebendo de fato uma amiga de longa data. Ela que vem lá da época, desde a segunda série, muitas histórias, e agora trabalhando no mercado imobiliário e compartilhando com a gente isso que eu, Felipe Adalto, amo tanto, o mercado imobiliário. Bem-vindo ao nosso podcast, Aline, fica à vontade para se apresentar para a nossa audiência. Obrigada, Fê, muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Eu iniciei no mercado imobiliário em torno de uns 2 anos. Assim que iniciou a pandemia, na verdade, eu precisei me reformular como profissional e acabei aceitando a oportunidade que vocês haviam me proposto e estou aqui, disposta a aprender sempre mais. Isso aí, eu sempre... Antes de mais nada, conta um pouquinho quem é a Aline Zanotti, conta a sua história, como que você chegou até aqui. Bom, na verdade, eu passei por muitas profissões, na verdade. Eu fui gerente do mercado financeiro, trabalhei como comissária de voo e agora estou aqui no mercado imobiliário. E eu costumo dizer aqui no nosso bate-papo, Zanotti, que sempre tem um amigo, alguém que planta a semente, né? Como que foi isso aí para você? Explica para a galera como de fato você chegou no mercado imobiliário, por que você se permitiu, né? Na verdade, que você se permitiu uma nova mudança aí, uma nova trajetória profissional. Conta um pouquinho, explica aí para a galera como que foi. Em resumo, vou ser bem breve. Eu me recordo quando você iniciou no mercado imobiliário lá atrás. Vi você mandando várias vezes alguns posts na internet dizendo, pulverizando a ideia de que você era um corretor, passando para todo mundo esse cenário. E depois de mudar de profissão, eu entrei na aviação por conta de algumas crises, a empresa acabou fechando. E você sempre me chamando, me apresentando uma nova oportunidade, até que, enfim, eu aceitei. E tenho aprendido todos os dias. É um mercado bem amplo, é um mercado que a gente pode aprender. A gente aprende, na verdade, todos os dias. Mas foi, de fato, através de você e também de um outro amigo da gente também que está aqui conosco, o Claudinei, que eu me tornei corretora. Legal. E aí vamos trazer alguns pontos aqui, algumas ligações. Assim, você trabalhou no mercado financeiro, sim, onde eu também trabalhei. Sim. E a gente teve um papel meio que inverso, né? Sim. Como eu falei, a gente se conhece... Há muito tempo, não vou nem falar quanto tempo, porque não você vai entregar a sua idade, né? Vai ficar chato. Vai entregar a sua idade, não a minha, porque apesar da gente se conhecer e estudar junto, eu sou um pouco mais novo que você. E assim, eu trabalhei numa empresa de aviação, sim, enquanto você trabalhava numa empresa de mercado financeiro, sim, né? E depois os papéis se inverteram. Sim. Eu fui para o mercado financeiro e você veio para a aviação. O primeiro ponto que eu queria trazer assim é a ideia de persistência. Sim. E de a gente, de fato, ir atrás dos nossos objetivos, né? Exato. Porque eu acho que o corretor de imóveis, para ele performar, a primeira coisa, ele tem que ter muito claro na cabeça dele o objetivo que faz, sim, ele sair de casa, o que faz ele, sim, poder todos os dias estar nesse mercado que é, sim, tão desafiador. A gente sabe, não é fácil, parece ser fácil para quem está de fora, mas existem grandes desafios no nosso dia a dia. E você tem uma história muito bonita quando a gente fala em termos de persistência. Você tinha um grande sonho, sim, né, que era trabalhar na aviação. Foi, sim, por isso que a gente começou esse podcast de uma maneira um pouco diferente. E você conseguiu, depois de uma, sim, longa jornada, entrar nesse mercado. Conta pra gente aí como que foi o início desse sonho, como que você persistiu, quais foram os caminhos que você buscou e como que foi você atingir esse grande sonho, né, de você entrar na aviação. Tá, se a gente for analisar aqui, só fazendo um gancho das duas questões, o mercado imobiliário, assim como no meu sonho, eu tive que persistir muito. Então, assim, houveram vários nãos até eu conseguir conquistar o sim. E foi uma luta constante.
Se num primeiro momento você desiste, todo aquele seu empenho, todo o seu sonho, isso tudo fica para trás. E trazendo essa questão da aviação, que foi bem desgastante o processo, no mercado imobiliário, a gente sabe que, por vezes, a gente faz visita, a gente leva o cliente num determinado imóvel, passa para ele toda a situação e acaba recebendo um não. Então, a gente precisa ter essa resiliência, na verdade, esse domínio da situação para que a gente continue sempre ali perseverando, porque uma hora o sim vem, uma hora a gente consegue tanto alcançar o nosso sonho quanto efetivar uma venda, trazendo benefício para o cliente e para a gente também, né, que é a nossa profissão. Sim. Mas conta um pouquinho, como que nasceu esse sonho da Zanotti pela aviação? Porque eu quero chegar aonde? Porque a gente trabalha, muitas pessoas têm na cabeça, e de fato, existe os momentos de isso ser um sonho, Sim. Existe o momento da casa própria ser um passo para aquele sonho, né? Mas eu quero trazer a ideia do sonho que a gente participa na vida dos nossos clientes e da ideia da gente ter os nossos sonhos também. Como que a gente traz isso como uma lição de vida e como uma lição para o mercado imobiliário? Tá, na verdade, eu trabalhava em uma empresa que fornecia rádio aeronáutico, o equipamento que faz a fonia das aeronaves. Então, eu periodicamente tinha que conversar com o pessoal do aeroporto. E o cenário ali da aviação, o ambiente da aviação, ele é apaixonante. Você já trabalhou lá, imagino que você tenha tido também algum tipo de sentimento relacionado àquilo. E eu acabei me envolvendo, sim, com aquele ambiente, com aquela questão toda, e decidi, na verdade, me formar comissária de voo, isso lá em 2011. Então, eu demorei um pouquinho, né? Na verdade, eu entrei na aviação em 2018. De 2011, eu tive alguns percalços, alguns problemas familiares de saúde que eu tive que postergar um pouco meu sonho. Mas assim que houve a possibilidade, eu larguei tudo, pedi as contas do trabalho e fui voar. E voei até apagar a luz. Sim. Eu lembro, assim, e eu tenho uma foto, né, que você se despedindo da empresa e falando que você conseguiu realizar seu sonho, que ali você estava deixando um lugar, mas para realizar o sonho que você sempre sonhou. Sim. E quando a gente trabalha no mercado imobiliário, a gente sempre tem aquela ideia de tirar uma foto com o cliente, de ter uma fotografia que o cliente fala, cara, eu consegui. Sim. Eu passei por todos esses momentos, teve uma pessoa que me auxiliou, me educou financeiramente para eu chegar a esse momento de ter a minha fotografia. Eu realizei o meu sonho. Sim. Como que é para você que viveu esse grande sonho? Eu falo porque eu acompanhei, eu vi que você, de fato, é algo que você sempre quis, batalhou e conseguiu. Sim. Como que é para você hoje estar numa profissão que ajuda as pessoas a realizarem os sonhos? Como que é para você chegar nesse momento de entregar as chaves e as pessoas falarem assim, caramba, eu consegui realizar um sonho, e talvez as pessoas falem assim, eu nunca achei que eu iria conseguir ter um imóvel. A gente tem alguns casos, você tem até uma amiga que você ajudou, né? Sim, como que é para você estar do outro lado agora e vendo as pessoas realizando esses sonhos também? Eu ia citar justamente esse case de sucesso de uma amiga da minha família, né? Uma amiga da minha mãe. O sonho da vida dela era, de fato, o imóvel, a casa própria. E ela considerava que aquilo fosse algo impossível. Então, a gente participar desse momento, você ajudar alguém a viabilizar o maior sonho, que acredito eu que esse seja um dos maiores sonhos do brasileiro, ter a casa própria, alcançar a casa própria. E trabalhando durante um período que eu estive mais focada em lançamento, que a gente lida com uma renda um pouco mais econômica, primeiro imóvel, a gente sabe que o cliente, quando ele alcança aquilo, é muito gratificante. Então, a gente acaba também ficando com aquele gostinho da vitória, de ter feito parte, de ter orientado, de dar todo o suporte, esclarecer as dúvidas. Enfim, é muito gratificante. É bem bacana. Show. Eu trabalhei em algumas empresas e eu trago grandes aprendizados de todas elas, assim, que hoje a gente acaba colocando em prática no nosso dia a dia, ou até aqui na imobiliária. E quando eu trabalhei na TAM, tem algo que é muito forte, assim, não sei se na empresa de aviação que você trabalhou tem isso também, mas era a ideia de vestir a camisa, de sentir paixão por aquilo que você faz. Isso vem muito da época do comandante Rolim, que ele era assim, impecável em tudo, né? Aquela história do tapete vermelho, que hoje eu não sei se existe, mas a TAM, você tinha o tapete vermelho para entrar na aeronave e o comandante te recebia na porta do avião. Então são coisas simples, mas são coisas que marcam os clientes, né? Que dão aquela impressão de falar, caramba, isso é diferente. Isso eu não vejo em outro lugar. Sim. E a gente traz um pouco disso da paixão pelo mercado imobiliário, de se preocupar com a experiência do cliente,
de se preocupar como o cliente se sente aqui na nossa casa, que é imobiliária, de se preocupar com esse processo do cliente durante o processo e no pós-venda. Quais são os aprendizados que você trouxe, não só da aviação, mas das outras empresas que você trabalhou, que hoje você vê que você aplica dentro do mercado imobiliário como corretora de imóveis? Bom, citando a aviação, eu acredito que seja mais a parte de encantar o cliente mesmo. Acho que isso é padrão da maioria das empresas aéreas. Elas têm essa questão do encantamento, de você tratar bem o seu cliente, fazer mais do que o esperado. Agora, citando a minha experiência profissional, assim, no decorrer todo, eu trabalhei muito tempo com retenção de contrato. Então, o meu papel era ser amiga do cliente, eu tinha que dar todo o suporte, tanto no pré, no pós, durante a venda. Então, eu acredito que pegando um pouquinho de cada uma dessas profissões que eu tive até hoje, eu consigo desempenhar um atendimento, não vou dizer completo, que eu sou ainda muito jovem no mercado imobiliário, eu tenho muito a aprender, eu tenho total ciência disso, mas pegando um pouquinho de cada uma dessas profissões, eu consigo atender o meu cliente. Acredito que é um bom atendimento. Eu consigo sanar as dúvidas, eu consigo dar todo o suporte durante o processo. E citando também a instituição financeira que eu trabalhei, não vou falar o nome aqui, mas eu consigo também passar para o cliente essa parte do suporte financeiro, né? Então, a questão de o financiamento, essa parte mais burocrática também eu consigo auxiliá-lo. Legal. Ô Zanotti, a gente vive numa profissão onde o corretor de imóveis ele tem uma certa liberdade. Sim. De horários, Sim. geográfica. Então, isso em alguns momentos é muito bom. Sim. Mas isso em alguns momentos, para algumas pessoas, se torna um grande desafio. Sim. Porque se você não utilizar isso de uma maneira boa, você Sim. acaba colocando isso como seu maior inimigo dentro dessa profissão. Sim. Então, assim, o que eu sempre trago muito o corretor de imóveis, ele precisa entender, o corretor, a corretora, que ele é uma empresa que muitas vezes empreende dentro de outro CNPJ. Sim. Uma imobiliária, uma construtora. Sim. E ele precisa se portar como uma empresa. Então, eu parto lá desde a foto do meu WhatsApp, desde os horários que eu trabalho, Sim. desde a maneira que eu estou me comunicando com o meu cliente, desde a maneira que eu me preocupo com o atendimento, com pós-venda. E aí, eu quero trazer uma analogia com aviação. Quando um avião ele vai para algum destino, existe um plano de voo. Sim. Que você precisa entender quais são as rotas, a altitude, Tudo. as liberações, enfim, você sabe mais do que os pontos que precisam para isso. E se isso não for feito com excelência, pode dar ruim. Muito. Como que é para você enfrentar isso? É importante para o corretor ter esse plano de voo dele semanal e entender que ele vai fazer todos os dias para ele não sair e se prejudicar com essa liberdade que ele tem e essa liberdade se tornar algo prejudicial para ele? Sim, bacana isso que você colocou. E assim, a aviação ela é extremamente flexível. Todo mundo diz que não existe uma rotina. É o que as pessoas acabam se atraindo mais. Porém, a falta de rotina acaba sendo uma rotina. E assim também no mercado imobiliário. Quando eu cheguei aqui, quando eu saí da aviação, eu não conseguia me imaginar mais presa dentro de um mesmo local, cumprindo o mesmo horário, fazendo a mesma coisa todos os dias. Foi um dos pontos que eu optei por me tornar corretora e me manter na profissão. Então, é importante sim que o corretor ele saia de casa já com o plano dele, o plano de voo dele trilhado para o dia. Mesmo porque qualquer intercorrência ali, qualquer turbulência que ele venha a enfrentar, ele consegue fazer com que a aeronave dele continue voando, né? Porque caso contrário, a gente de fato tem um grande problema. Sim. Agora diz uma coisa. Eu vejo muito dentro do mercado imobiliário, assim, as pessoas elas entram por conta da venda e que a venda vai trazer o recurso financeiro para ela. Dificilmente alguém entra no mercado imobiliário por paixão. As pessoas geralmente se apaixonam pelo mercado imobiliário, mas elas entram por uma necessidade de ganhar dinheiro. Sim. E ganhar dinheiro vem através de vender imóvel, né? E a gente vê que algumas pessoas depois se perdem querendo fazer outras coisas que não é vender imóvel. Tem pessoa que vira videomaker, fotógrafo e acaba colocando mais tempo nessas ações e menos tempo nas ações que vai levar ele a vender, atender o cliente, dar retorno. E aí o que eu quero trazer uma outra analogia. Quando a gente está dentro do avião, existem as funções. Sim. Se o piloto sair da cabine para servir café, quem que vai tocar o avião? E dentro dessa analogia, você entende que é muito... É um tempo e uma energia muito forte para você focar no atendimento e no fato de vender, e você não tornar isso
dispensável para colocar o foco em outras coisas, por exemplo, eu vou fazer foto, vou ficar fazendo vídeo, e você deixar esse tempo de atender o cliente para fazer foto e vídeo, isso pode atrapalhar o seu plano de voo? O seu objetivo de chegar à venda? Tá, nesse caso eu vou falar assim por mim. Sendo nova no mercado imobiliário, eu acho que a possibilidade da gente performar em várias áreas, na verdade, a gente tem a questão da venda, a gente também tem a questão da captação, que é uma outra variável que também nos dá um retorno financeiro. Nesse primeiro momento, se eu tento fazer várias coisas, eu acabo não focando em algo que talvez me daria um retorno mais assertivo. Então, a gente acaba, às vezes, colocando uma energia um pouco maior em diversas áreas. Eu quero tirar foto, eu quero fazer captação, eu quero fazer a venda. E, de repente, você está fazendo malabarismo ali com várias coisas. Então, sim, eu, sendo uma corretora jovem no mercado, não jovem de idade, antes que o Felipe fale, mas jovem de profissão, eu acredito que é ideal que a gente tenha um foco, pelo menos assim, um pouquinho mais de direção para uma parte, ainda que a gente tenha a possibilidade de fazer outras coisas. Mas, nesse primeiro momento, foque para evitar qualquer problema. E me diz uma coisa, qual foi o maior desafio da Aline assim que entrou no mercado imobiliário? Francamente, abrindo o coração. Eu acredito que o meu maior limitador como você mesmo já me disse, que eu trouxe isso para o meu coração, é que eu sou uma pessoa muito técnica. Mas aí acredito que eu tenha que tirar um pouco de algum, como eu posso dizer, vícios que eu trouxe do mercado financeiro, algumas coisas que eu acabo vendo um pouquinho mais à frente, que se eu fosse passo a passo ali, talvez eu tivesse uma assertividade maior, mas tendo a visão do transcorrer todo do processo, eu acabo, às vezes eu mesma me prejudico. E aí você acaba deixando muitas coisas paradas, é isso que você quis dizer, da parte técnica? Eu quis dizer que, às vezes, talvez eu mesma coloque alguns, como eu posso dizer, eu não vou conseguir expressar isso. Eu acabo colocando alguns empecilhos, entendeu? Alguns bloqueios. Exato. Às vezes eu acabo travando o processo que eu podia tentar e eu falo, mas acabo sendo um pouco mais técnica do que o necessário. E aí a gente tem... Quanto tempo você teve de trabalho, vamos dizer assim, CLT? A vida toda, dos 17 aos 30, 13 anos, 14 13 anos. É. Como que foi para você encarar uma profissão que é 100% autônoma? É um desafio. Eu sempre fui CLT, então assim, você está acostumado mensalmente, aquele seu salário ali, as suas garantias estão ali. E no mercado imobiliário, sendo autônoma e tendo total controle ali da sua carga horária, é um desafio mesmo, porque você tem que correr atrás o tempo todo e tem hora que você se desespera, que você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo para ver o que vai dar mais sucesso. Mas é muito interessante, estou bem feliz. E aí você passou lá pelo mercado de lançamentos? Sim. Trabalhando com o que a gente chama de mercado econômico. Sim. Veio para o mercado de terceiros, né? E qual que é a diferença desses dois mercados para a Zanotti, para a Aline Zanotti? O que você vê que cada um tem sua particularidade, o que tem muito de igual? O que você entendeu desses dois mercados que você pode compartilhar aí com a nossa audiência? Na verdade, são dois públicos diferentes, né? Se você analisar o lançamento, são clientes que estão buscando pelo primeiro imóvel. Então, a grande maioria busca pela aprovação de crédito e depois disso a gente vai apresentar para o cliente o imóvel mais compatível ao perfil dele. O cliente, já que a gente fala aqui do terceiro, ele já está buscando pelo segundo imóvel, ele já tem um pouco mais de exigência, em alguns casos já, enfim, está fazendo a venda de um para comprar um outro, tem um pouquinho mais de resistência também. Então, são segmentos completamente diferentes. O lançamento é mais a questão da aprovação. Dependendo do que o cliente ele for aprovado, ele tem mais aceitação. Agora, no caso do imóvel já usado, a pessoa tem um pouco mais de exigência, de fato. Sim. Quando eu entrei no mercado de lançamentos, né? E aí, o que a gente estudava? Produto, tudo que envolve o produto. Então, a gente tinha que ser expert em plantas do produto, na implantação geral do prédio, localização, os benefícios e muitas vezes até características que o mercado, quando eu entrei, eles falavam muito em características do produto e não em benefícios. Hoje eu penso que o mais importante é os benefícios e não as características. Mas quando eu entrei era muito esse ponto, produto, 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 produto.
Quando a gente vem para o mercado de lançamento de popular, a gente fala muito em crédito. Sim. Crédito, 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 crédito. E eu ouvia de algumas pessoas que o corretor de imóveis de lançamento, ele era um corretor incompleto. Porque ele não entendia, por exemplo, de documentação, o que é uma matrícula, IPTU, averbação, toda a parte mais burocrática que envolve a compra e venda de mercado de imóveis de terceiros, que a gente chama de terceiros, alguns mercados chamam de revenda. Você entende também que o corretor de lançamento ele tem menos informação do que o corretor de imóveis de terceiro? Na verdade, eu não diria que ele tem menos informação, mas eu acredito que ele precise passar menos informações. Você não é a pessoa que vai passar várias informações ali técnicas para o cliente. Já no caso da revenda, do imóvel de terceiro, como você disse, a gente tem muito mais contato com os documentos, coisa que no lançamento eu não tinha, a matrícula não passava por mim. Muitos documentos não passavam pelas mãos dos corretores. Então, assim, não que a gente não tivesse conhecimento, mas, de fato, parte do processo não passa pelo corretor. Então, ele acaba ficando mais focado ali, de fato, em aprovar o crédito. Pega o documento, aprova o crédito. No caso de uma revenda, não. A gente tem contato com a documentação do vendedor, do comprador, do imóvel, então você acaba se aperfeiçoando mais naquilo. É todo dia tendo um aprendizado novo. E aí, o mercado de lançamento ele é um mercado assim, tiro rápido, né? O cliente mandou a documentação, aprovou rapidinho ali, você Sim. resolve, assina contrato e muitas vezes em 7 dias ali, 10 dias você está com a comissão cantando no bolso. O mercado de revenda, sim, muitas vezes tem processos aí que acabam se tornando um pouco burocráticos, que sim, chegam a 90 dias, sim, 120 dias, e por vários e vários fatores. Sim. Não existe uma regra, tem processo que assina em 15, tem processo que vai assinar em 90, exatamente, 120 dias. E aí a gente sabe que o recebimento da comissão é após todo esse trabalho, todo esse processo, todo esse desenvolvimento. Como que foi para você mudar a sua mentalidade sobre isso também? Porque acaba se tornando um desafio, né? Você sai de um mercado onde você era CLT, a gente acaba criando uma mentalidade para a questão financeira, né? Sim. Eu trabalho e eu recebo. E você vem para o mercado autônomo, sim, onde você precisa trabalhar e muitas vezes, mesmo você trabalhando, você não consegue os resultados. Sim. E depois que você entra nesse mercado, entende o processo de lançamento, que é um tiro rápido, você ainda vem para o mercado de revenda, mercado de terceiros, que é um processo um pouco mais rápido. Como que é todo esse, digamos assim, essa mentalidade? Como que fica isso para o corretor de imóveis? Olha, no meu caso, foi bacana ter passado pelo lançamento para eu ter o contato com a corretagem. Acredito que se eu tivesse vindo direto para o terceiro, seria muito mais difícil de começar a viabilizar, de começar a vender, começar a ter um retorno. Então, foi um passo necessário. Porém, eu, sendo mais técnica, como eu citei, acabei optando, né, conversei, enfim, para trabalhar um outro público e a gente precisa de uma educação financeira, não tem como. Foi necessário que eu fizesse alguns cálculos, abdicasse de algumas coisas para continuar no jogo. Eu tinha que fazer, exatamente. Exatamente. E me diz um outro ponto. Quando você sendo uma pessoa mais técnica, quando a gente começa a olhar para a venda, sim, não como lead venda, mas olhando como um processo num todo. Eu recebi o lead, eu preciso conversar com ele, eu preciso ter aquela interação. Sim. Da interação a gente poder entender a necessidade do cliente. E aí vem algumas perguntas, alguns scripts, que a gente já falou até sobre isso, que você fala, cara, eu não sou script. Depois você falou, eu acho que o script começa a dar um norte. Sim. E depois a gente marcar a visita, da visita a gente buscar uma proposta, da proposta vir contrato e vir todo o processo de pagamento. Quando você começou a ver esse processo, a gente, sim, até brinca que era um processo do funil de mesa, né? Que a gente faz, sim, no papel para ficar claro aquele passo a passo. Com esse cliente eu cheguei até essa etapa, com esse cliente eu cheguei até essa etapa. Aqui o cliente parou por conta disso, por conta de assado. E você começou a olhar mais o processo dentro de um funil, dentro de um processo mesmo, de um passo a passo. Isso ficou mais claro para você? Como que é para você, que se considera uma pessoa técnica, olhando um processo de vendas? Tá, você sabe que no início eu fui bastante resistente com essa questão do script. Sim. Até por vício que eu trazia de outras empresas, já tendo trabalhado anteriormente, a gente tem algumas coisas que já estão enraizadas, né? Mas, de fato, o script,
a gente recebendo o lead, acabei de receber o lead agora do meu cliente. Trabalhando através do script, eu consigo montar um leque de outras opções para o meu cliente. Então, algumas perguntas, sim, são perguntas chaves, para que eu tenha, de repente, uma segunda, terceira opção, para no dia da visita eu apresentar mais de um imóvel para ele e ter uma assertividade maior também. Evita que eu tenha que marcar a visita num próximo final de semana, de repente, contando que ele esteja comigo ainda, porque hoje em dia a gente sabe que o cliente ele é atendido por mais de um corretor. Raras são as vezes que ele se fideliza a gente, né? A gente tem que contar que ele esteja conosco, mas também com outras pessoas. Então, essas perguntas-chave, hoje eu consigo entender, depois de muita relutância, que elas são, sim, importantes e elas ajudam bastante na vida do corretor. Legal. Tem outro ponto, Aline. Eu, por exemplo, quando eu entrei no mercado de lançamento e às vezes no dia do lançamento tinha lá 300, 400 corretores num stand de vendas. Então a gente brincava que assim, era um rio cheio de piranha, um querendo pegar ali o cliente do outro. Então um queria comer de fato a cabeça do outro. E quando eu vim para uma imobiliária de terceiros Itaquera também era algo assim, muito competitivo, né? E aqui na imobiliária a gente vê que muitos corretores se ajudam. Sim. E eu tenho muito na cabeça que o sucesso individual ele só acontece após um bom trabalho em equipe. Exato. Para você, qual a importância de você ter bons parceiros para te ajudarem nessa caminhada? Na verdade, eu acredito que todos nós tenhamos qualidades a serem complementadas, né? Então, de repente, eu tenho mais facilidade na comunicação. Um colega tem um conhecimento um pouco maior na parte técnica, na parte burocrática. Então, imagino que a gente consiga unir essas duas qualidades aí para garantir um melhor atendimento para o nosso cliente. Mas aqui, de fato, o pessoal é bastante receptivo, o pessoal sempre se ajuda. Eu, a grande maioria das vezes, acabo optando por trabalhar em parceria, até, como eu disse, vou falar novamente, sendo nova no mercado, acredito que eu tenho muito a aprender. E aqui tem profissionais incríveis que estão sempre dispostos a ajudar a gente. Legal. Diz aí pra gente, qual o maior desafio hoje do corretor, que a gente vem aí você falou que tem 2 anos, e você entrou num mercado assim, super aquecido. Exato. E agora a gente entende que o mercado está passando por novos desafios. Sim. A gente entende que a gente precisa dançar uma nova dança, jogar um novo jogo para continuar performando, né? Sim. E todos os dias fazendo análise, entendendo o que pode mudar, entendendo o que pode melhorar. Quais são os desafios da Aline, que entrou no mercado super aquecido e agora começa a ver um mercado que você precisa se adaptar novamente? Olha, tem uma frase do Henry Ford, que eu não vou me recordar ela na totalidade, mas o avião ele decola contra o vento, não a favor dele. Então, assim, eu entrei no mercado, de fato, na pandemia, que todo mundo imaginou que fosse acontecer queda nas vendas, porém, com a queda da Selic, puxou todas as taxas de juros, o pessoal que queria financiar acabou comprando. Então, assim, foi bastante aquecido o mercado. Agora, talvez a gente esteja perdendo um pouquinho desse volume de vendas que a gente tinha tido. Mas, o ser humano, o profissional, a gente vai ter que ser resiliente, né? De fato, agora acredito que alguns ajustes estão sendo feitos nos programas, inclusive no Casa Verde e Amarela, para atender uma parte da população que acredito que eles tinham perdido por conta dessa taxa aumentada. Mas estamos aí. Se os ventos mudarem, a gente muda a vela e vamos embora. Ajusta o plano de voo e segue. Ajusta, né? E vamos embora. Você falou no início aqui da nossa conversa que você via que eu gritava em tudo quanto é lugar que eu era corretor de imóveis. Exato. Né? Quando eu entrei na corretagem, o primeiro superintendente que eu tive, gerente, é o Ricieri, Marcelo Ricieri. Ele falou a primeira coisa assim para mim, falou: Felipe, você precisa pegar o seu telefone e sair falando para todo mundo que você é corretor de imóveis. Dali vai sair alguém que vai te indicar, dali vai sair alguém que vai falar para você que está procurando um imóvel. Sim. E, de fato, meu primeiro cliente foi uma pessoa que era da minha lista de contato e que trabalhou comigo numa empresa, uma dessas empresas que eu passei. E você acabou de falar, via lá que você gritava pra todo mundo que você era corretor de imóveis. Na época do Orkut, pessoal, ele mandava pra mim, arrasta pra cima, eu sou corretor. Na época do Orkut. E quando você entrou no mercado imobiliário, você também usou isso a seu favor, né? Você saía gritando pra Deus e o mundo que você era corretora de imóveis. Até pra padaria que você ia tomar um café, você falava
O pessoal da padaria. Acabei de falar pro Uber agora, gente. E você teve vendas de pessoas do seu círculo de relacionamento, né? Sim. Como que é pro corretor que tá entrando agora? Fala para ele como que é, qual a importância disso, de você gritar pro mundo o que você faz? De início, eu não usava as minhas redes sociais com foco na corretagem. E eu vi, na verdade, eu sofria. Assim, eu ficava feliz pela pessoa, só para justificar, tá, gente? Eu ficava feliz pelos meus amigos comprando imóveis, mas por vezes eu pensei, será que se eu tivesse colocado isso na rede social, essa pessoa teria vindo falar comigo? E eu via o pessoal tirando foto com chave, o pessoal ia na construtora. Eu falei, eu tô usando isso aqui de forma errada. Então, assim, usar as redes sociais, todas, seja WhatsApp, Instagram, enfim, todo e qualquer meio de comunicação que você tenha, utilize e pulverize essa informação de que você é corretor e de que você pode ajudar as pessoas e de tudo que você trabalha, porque é muito importante. Às vezes a pessoa está em casa buscando alguém de confiança. Essa amiga que eu citei no meu case de sucesso, ela falou, eu procurei diversas pessoas, mas não me senti segura com ninguém. E foi muito importante, porque eu peguei ela pela mão, de fato. E nós fizemos todo o processo juntas, todo. Ela tá para pegar a chave agora. Acredito que mais um mês ela pega essa chave. E foi assim, foi através da rede social. Ela viu, a gente já não se falava há algum tempo. E através de lá, eu ajudei ela a conquistar esse sonho e a gente retomou o contato. Então, é muito importante. Utilizem todas as redes sociais que vocês tiverem, coloque cartaz, faz tudo que puder, porque é bem válido. Legal. Dentro da profissão de corretor de imóveis, existe aqueles pontos que a gente gosta muito e existe aqueles pontos que a gente não gosta, mas que a gente sabe que dá resultado. Quais são os pontos que a Aline mais gosta dentro do mundo do mercado imobiliário? Do que eu mais gosto, você diz de... Dentro do dia a dia, dentro dos processos, dentro dos pontos dentro das ações que precisam ser feitas dentro do trabalho do mercado imobiliário. A parte que eu mais gosto é a interação com as pessoas. Eu gosto muito de ir para a rua fazer captação. Tanto é que eu já falei, eu não gosto de fazer captação por telefone, com computador. Eu gosto de bater palma. Então, eu acho que é a parte que eu tenho mais assertividade. Às vezes eu fico mexendo no computador lá, eu vou fazer uma captação e não tenho a mesma assertividade do que indo para a rua. Eu sou uma pessoa bastante dinâmica, ainda que aqui eu esteja um pouco travada, mas eu gosto bastante de conversar. Então, acredito que essa parte seja, para mim, a que eu tenho mais facilidade. Você acredita que a figura de corretor e corretora de imóveis, ela pode se tornar algo muito forte na história de uma família? Sim. Por quê? Sim, porque são dois pontos. Na verdade, o corretor, você pode encontrar um bom profissional que vai te ajudar durante todo esse processo. Só que o inverso também se aplica, né? Tem muita gente aí, como você disse, muitas pessoas entram no mercado imobiliário buscando pelo retorno financeiro. Sim. E a galera acaba fazemos qualquer negócio aí, entendeu? Então, ou você vai ajudar, de fato, se você tiver um bom profissional, uma pessoa capacitada, qualificada, ela vai te ajudar durante todo esse processo e vai fazer parte da família. A gente já teve aqui alguns colegas que fizeram venda dos pais, que estão fazendo venda dos filhos, eu vou acompanhando, fico feliz com isso. E também o inverso se aplica. De repente, você encontra uma pessoa aí que acaba tendo alguma intercorrência aí, né? Algum pequeno problema. Sim. Eu falo isso porque, assim, eu tô já há 10 anos no mercado e tem clientes que falam, cara, você me ajudou a mudar a história da minha vida, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria comprar um imóvel. Sim. E hoje eu moro na minha casa própria, minha filha tem um quartinho dela lá. Sim. Por conta que vocês abriram a nossa mente. E quando eu e o Denis foi abrir a imobiliária, a gente não tinha essa história de leads, né? Então a gente tinha que ir atrás de pessoas para, a gente precisa vender. E qual que foi a estratégia que a gente usou? Tinha o Orkut lá, mas a gente começou a usar muito Facebook na época, e ia chamando a galera no direct ali e falando, você tem fundo de garantia? Eu vi que você trabalha tanto tempo numa empresa, e a gente ia cutucando as pessoas e a gente começou a vender para uma galera que não tinha nem intenção de comprar. Sim. E hoje essa galera fala assim, se eu não tivesse comprado lá atrás, hoje eu não sei se eu conseguiria comprar. Então eu vejo assim, tem até uma história, eu e o Denis encontramos uma cliente chamada Viviane, uma vez no metrô, e ela estava com um amigo de trabalho, e ela falou assim pra gente, que felicidade ver vocês e tal. E quando ela foi descer na estação do Brás, ela parou assim que a porta abriu e falou assim, vocês mudaram
a história da minha vida. Sim. Então, assim, eu falei, olha que legal, a gente não espera às vezes essas coisas, né? Então, eu vejo que o corretor de imóveis, ele pode sim impactar tanto positivamente quanto negativamente. Então, é por isso importante você, corretor, corretora de imóveis, fazer um bom trabalho. Sim. Acompanhar o seu cliente. E não, para você, corretor de lançamento, não se preocupa só com a venda. Exato. Se preocupe em acompanhar o seu cliente do começo ao fim. Exato. Você vendeu na planta? Entenda o que você pode e o que você deve ajudar o seu cliente até ele pegar a chave. Exatamente. Às vezes o seu cliente ele tem uma dificuldade na engenharia para entender se o imóvel está apto a ele entrar para morar. E às vezes você só vendeu e larga ele num momento tão importante que ele precisa da figura do corretor para ajudar. Então pensa, corretor de lançamento, não se preocupe só com a venda no hoje, se preocupe com um todo. Se preocupe em futuramente ter indicações desses clientes, né? E são clientes que pegam uma confiança tão grande, que grande maioria deles, que eu 2 anos que eu estou na corretagem, tem o pessoal que eu vendi lá atrás e até hoje eles falam comigo qualquer assunto relacionado ao imóvel. E indicam, minha irmã quer comprar, porque eles pegam de fato uma confiança muito grande. Você ajudou eles na maior conquista, eles vão carregar aquela gratidão com eles para sempre. E assim, a gente trabalha no mercado de praticamente 80% é o primeiro imóvel. E às vezes é a única grande conquista dessa pessoa, né? E como o Denis fala, quando as pessoas começam a te indicar, é o mercado trabalhando por você. Exatamente. E se você tem boas indicações, não estou nem falando muitas, boas indicações, você não precisa mais se preocupar com o lead, né? Exatamente. E me diz uma coisa, qual que é a visão da Aline? É muito lead ou é pouco lead e mais qualidade no atendimento? Na verdade, se eu tiver leads, quando eu falo qualificados, tá? Eu vou te falar, leads relacionados a um imóvel específico. Quanto menos leads eu receber, mais tempo eu vou ter para trabalhar aquele cliente, para dar uma atenção maior. Agora, também, se você receber muitos leads, de repente, alguns clientes acabam se perdendo ali no meio daquele monte de gente falando contigo ao mesmo tempo. O balde furado ali, né? Exatamente. É que assim, é um pouco relativo. Eu ainda não consegui ter uma métrica muito bem esclarecida do que seria melhor para mim. Tá? De repente, eu recebo alguns leads de campanha, acabo não tendo tanta assertividade quanto se eu recebo um lead. Eu ainda estou entendendo para mim o que é melhor. Analisando o seu painel de controle. Exatamente. A minha aeronave ainda está decolando. Tá decolando. E aí você tá dentro do seu plano de voo, né? Exatamente. Agora vamos lá, você tá topando aí mais um desafio, né? Mais um desafio. Então, você saiu do mercado CLT, veio para o mercado autônomo, começou no mercado de lançamentos, foi para o mercado de terceiros e agora está indo para uma nova região. Exatamente. Qual que é a expectativa? Qual que é o plano de voo que você está fazendo? E que são, assim, os anseios e ambições desse novo trabalho? O mercado imobiliário ensina a gente todo dia a buscar o melhor, né? A buscar o aprendizado, o aprimoramento. Indo para essa nova região, de fato, vai ser um novo desafio, é algo novo, é tudo novo de novo, como dizem, né? Mas a ideia é a mesma, acredito que a gente está sob a mesma regra, né? A gente vai buscar o nosso melhor lá também. E o que eu tenho feito é buscar novos clientes. Estou indo para a rua todo dia, estou andando de tênis aí para cima e para baixo, para trazer o quanto antes. Estou me apresentando, buscando a confiança do pessoal de lá. A confiança não, na verdade, eu não posso dizer porque eles não confiariam em mim em 5 minutos. Mas eu estou me apresentando, já quero trazê-los aqui para a gente como clientes, né? Para que a gente comece a trabalhar o quanto antes. Legal. Quando a gente colocou esse desafio assim, você topou. Você logo já foi para a região, como você falou, você saiu do salto, foi para o tênis. Exatamente. E foi caminhar. Exatamente. E aí você saiu, você falou, Felipe, eu não sabia nem onde eu estava, mas eu fui conversando, fui parando nos comércios, fui conversando com as pessoas, fui tomando caldo de cana ali, comendo um lanche ali no outro lugar e falando sobre a imobiliária que está chegando, falando sobre a sua corretora de imóveis, mapeou ali a região. Sim. Qual que é a importância de você ter relacionamento com as pessoas que estão ali no bairro de atuação? Então, na verdade, a gente vai trabalhar uma nova fatia do mercado e eu preciso de pessoas do meu lado. Quando eu falo do meu lado, não estou dizendo aliados ali propriamente, mas eu acredito justamente nisso, nesse marketing boca a boca.
E quando vocês me propuseram esse desafio, eu fui para lá, porque assim como você falou várias vezes, eu preciso de um plano de voo, preciso orientar na minha cabeça como é que vai ser, eu não gosto de ser pega de surpresa. Então eu fui para lá para entender, para conhecer o meu público, porque é um público diferente. Eu já consigo mais ou menos ter uma ideia do perfil da galera que está lá. Então eu fui, de fato, para me apresentar, para buscar entender. Já ontem estava na rua, passei na obra lá, é um prédio comercial, locação. Falei, não, ok, vai ser nosso. E aí já conversei com o pessoal, vou lá tirar foto. Então, assim, a gente vai se apresentando e vai conquistando uma nova parte desse mercado aí que é bem grande e dá pra gente ter bastante sucesso. Zanotti, eu sou uma pessoa assim que eu tenho muito claro para mim todas as metas Sim. e todas as ações que precisam ser feitas, os objetivos. Então eu trabalho muito em cima disso e eu trago também a ideia do plano de voo, né? Quando um avião ele vai sair de um lugar para o outro, de um estado para o outro, ele vai fazer ali seu plano de voo, ele entende qual a quantidade de combustível, quantos passageiros, quantidade da tripulação, quanto tempo de voo, Sim. qual que é a previsão do tempo, do lugar que ele está saindo, qual a previsão do tempo do lugar que ele vai chegar. E ali, o avião, ele é muito controlado, né? Geralmente fala, uma viagem de 40 minutos, dá 40 minutos o voo, o avião está pousando. E, sim, pela tripulação, estamos chegando, né? Sim. A previsão do tempo e tal. E eu trago muito isso relacionado às metas, a importância de você saber onde você está, aonde você quer chegar, em quanto tempo você pretende fazer isso, quem são as pessoas que você conta dentro desse objetivo, dessas metas, quais são as previsões, quais são as possíveis turbulências que a gente pode enfrentar dentro disso tudo. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual a importância de um corretor, da figura corretor, corretora como empresa, como pessoa física também, ter essas metas e esses objetivos bem claros? Para a vida pessoal, você diz? Pessoal e profissional. Para a vida profissional, acredito que você precise ter essas metas definidas, porque ainda que sejamos todos autônomos, existem várias possibilidades dentro do mercado. Então, hoje eu sou corretor, eu posso almejar, de repente, aí um outro cargo dentro da imobiliária. Enfim, então a gente precisa ter, de fato, essas metas muito bem esclarecidas. E na já vida pediu promoção pessoal, ao vivo, já aqui no podcast. Pessoal, vamos lá. Arrasta para cima para votar em mim. E na vida pessoal também. Acredito que a gente tenha que ter uma meta bem definida para evitar que a gente fique parecendo aquele cachorrinho, né? Sempre correndo ali atrás do rabo. Então, assim, seja lá qual for a sua meta, o seu sonho, o seu objetivo, seja fiel a ele. E persevere e faça o possível e impossível, porque na verdade nada é impossível. Independente das turbulências, siga em frente. Exatamente. Legal. Quando a gente está no avião, geralmente tem ali aquelas refeições, né? Sim. E a aeromoça, a tripulação sempre pergunta ali o que você quer, né? E eu queria te perguntar, para você, água, café ou chopp gelado? Café. Olha aí. Obrigado por bater esse papo com a gente. Obrigado Muito por obrigada. compartilhar um pouquinho desses 2 anos de vivência como corretora. Sim. Mais um ano talvez cheio de turbulências e seguidas em frente, né? Cheio de ideias novas, de coisas novas. Obrigado por compartilhar com a gente. Tem alguma dica que você quer deixar para o nossa amigo corretora de imóveis? Como eu disse, seja o seu objetivo, sua meta, o seu sonho, persevere, não desista. E se tiver alguma turbulência, é só apertar o cinto, tá tudo certo. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Isso aí, galera. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóveis não precisa ser algo chato. Valeu e até o nosso próximo episódio.